Eu sou o professor Luiz Lemos e hoje iremos conversar sobre um tema, no mínimo controverso nos dias atuais. Falaremos sobre ética e política. Para iniciarmos, vamos apresentar algumas indagações que servirão para nortear nossa conversa. O que você entende por política? Você acha que política e ética podem andar juntas ou são duas palavras com significados inconciliáveis? O que dizer de um funcionário público que aceita suborno? Por que hoje a ética ou a falta dela contribui para a deterioração da ação política? Nossa conversa vai ser guiada por uma perspectiva histórico-filosófica, sobretudo porque, se assim não o fizermos, a ética perde a característica que a identifica a partir de valores e princípios para se tornar um conjunto de mecanismos, de regras, voltadas a resolver problemas de ordem exclusivamente prática. Ou seja, a ética, como parte da filosofia, vai além da política, iluminando-a com enfoque epistemológico, dando-lhe uma unidade de valor, questionando as suas práticas. Agora, preste atenção nessa história. Um pesquisador, preocupado com os destinos da humanidade, queria saber onde estava a ética. Foi primeiro ao céu. Chegando lá, pensou: claro que ela está aqui. E lá estava a ética, deslumbrante e transparente, inspirando amor, coragem, realização e felicidade. Embora estivesse satisfeito, o pesquisador resolve ir ao inferno, por desencargo de consciência. Claro que ela está aqui, disse a autoridade do lugar. E lá estava a ética, insinuante, nebulosa, astuta e dissimulada, sugerindo ambição, poder, corrupção e competição predatória. Já em retirada, o pesquisador, confuso, sentiu que era puxado e viu uma figura diminuta, estranha, nem bonita, nem feia, nem simpática, nem antipática, mas que exibia vasta popularidade. Ficou perplexo quando ela se apresentou. Muito prazer, sou a meia ética, mas pode me chamar de política, como queira. É preciso que se compreenda que não existe uma ética da mentira, ou uma meia ética, como vimos. A ética é a ciência da verdade. Dizendo de outra maneira, a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Quero lembrar que você pode assistir aqui no Portal Futuro a aula de filosofia sobre ética, na qual o professor Paulo Temponi apresenta a diferença entre ética e moral. Mas não custa reforçar que, embora exista uma correlação entre elas, para a filosofia, essas duas palavras assumem significados diferentes. De forma bem simples, pode-se dizer que a ética é universal, que a moral é particular, que a ética é atemporal e a moral é temporal. Segundo a professora Marilena Chauin, a palavra política foi utilizada pela primeira vez por Aristóteles no ano de 384 a 322 a.C. Ele dizia que o homem é um animal político, porque nenhum ser humano vive sozinho, todos precisam da companhia dos outros. Dessa forma, política se refere à vida na polis, ou seja, à vida em comum, às regras de organização dessa vida, aos objetivos da comunidade e às decisões sobre todos estes pontos. Para Aristóteles, toda ação humana, como por exemplo cozinhar, o vestir, o estudar, é um ato político. Já na sociedade moderna, o sociólogo alemão Max Weber destaca duas concepções de política. A primeira diz que por política entenderemos tão somente a direção do agrupamento político, hoje denominado Estado, ou a influência que se exerce nesse sentido. Nessa concepção, torna-se viável e tolerável o uso da força ou a violência pelo Estado para a garantia do seu poder, da sua soberania e de seus ideais. Na segunda, entende-se por política o conjunto de esforços feitos visando a participação no poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja no interior de um único estado. Dessa maneira, para Weber, qualquer homem que se entrega à política aspira ao poder. A política resulta da vida em sociedade,
das ações humanas e da necessidade de organização dessa sociedade. Teoricamente, visa o bem comum, de tal modo que se atinge uma sociedade justa e livre. Para os gregos, portanto, ética e política são a mesma coisa, ou seja, a política é a coroação da ética. O que nos parece atualmente é que não existe um ponto em comum entre a ética e a política, pois os padrões políticos se manifestam, na maioria das vezes, conflitam com os valores éticos da sociedade. E esta cisão entre ética e política teve início com Maquiavel, para quem a ética é questão de fórum íntimo, enquanto que a política é a arte de conquistar e manter o poder. Ou seja, a concepção maquiavélica de que os fins justificam os meios levou à atual cisão entre ética e política. O estudo da relação, às vezes tempestuosa, entre a ética e a política, desde a antiguidade até os tempos atuais, é uma viagem fascinante que passa pelo estabelecimento e pela quebra de paradigmas em cada geração. Neste sentido, sabemos que os valores éticos tendem a se transformar, assim como a sociedade se transforma. Na Grécia Antiga, por exemplo, a existência de escravos era considerada legítima. As pessoas não eram iguais entre si. E o fato de umas não terem liberdade era considerado normal. Outro exemplo que posso citar é que na Idade Média a tortura era considerada uma prática legítima, seja para arrancar confissões, seja como castigo. Hoje tais práticas são indignas e rejeitadas pela maioria das pessoas, porque são consideradas imorais. Portanto, o que se pode observar é que não são apenas os costumes que variam, mas também os valores que os acompanham, as próprias normas concretas, os próprios ideais, a própria sabedoria. No Brasil, pesquisas recentes mostram que o cidadão está descrente da política. Essa visão generalizada de que a política é algo perverso, perigoso, ruim, distante dos cidadãos, praticado por políticos profissionais contra a população, sob o disfarce de agir pelo bem de todos, faz com que cada vez mais pessoas percam interesse pela verdadeira política, segundo o que nos diz Marilena Chaui. E para resgatar o elo perdido entre ética e política ao longo da história, como vimos, cabe aqui ressaltar o que diziam os romanos: prefiro ser pobre no império rico a ser rico no império pobre. Portanto, devemos aumentar a nossa percepção de que a política é uma atividade essencialmente ética, e que a relação entre ética e política não só é possível como necessária, pois, segundo Santo Agostinho, o que seriam os reinos, ou seja, os governos, sem a ética, senão um bando de ladrões? A relação entre ética e política pode significar a melhoria da qualidade de vida da população, da qualidade dos serviços prestados pelo Estado, no campo, por exemplo, da educação, da segurança, do transporte, da saúde e do lazer. Enfim, a política como princípios éticos constrói a convivência saudável. Sem ela, nenhuma sociedade é justa. Concluo com o grande mestre Martin Luther King, falando sobre a condição humana de sermos politicamente éticos. Nós não somos ainda o que queremos ser. Não somos ainda o que merecemos ser. Não somos ainda o que vamos ser. Mas, graças a Deus, somos mais do que éramos. Bom, pessoal, chegamos ao final de nossa aula sobre ética e política. Espero que tenham gostado e até a próxima.